Well, what do you do? Like, what's a typical recycle for you now? Chris, in the offseason, if he's doing more than 500 milligrams of test by itself, that's an aggressive offseason. Really? Wow. And no, he's never done growth hormone in his life. I'll speak for that for him. Never touched it. Wow. Never used it. Doesn't use insulin. Never has used it. He's using no drugs other than, a half cc a test twice a week. That's it. Wow. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Fala galera, Rômulo Jogaib in your house, vindo hoje aqui falar com vocês, conforme anunciado no meu Instagram, @RômuloJogaib, sobre o atleta Chris Bumstead, um atleta da Classic Physique, que recentemente, numa entrevista com o Dave Palumbo, ele e o seu coach estavam dando entrevista, e o seu coach, também seu cunhado, tomou a liberdade e falou do seu uso off-season de testosterona. Anunciou lá o uso de 500 miligramas semanais. Isso chocou muitas pessoas, várias pessoas falando que é um grande mentiroso, que usa muito mais, que os atletas mentem, que na verdade usam outras drogas e querem passar de politicamente correto, falando doses mais moderadas. E independente disso, né, não estou aqui para julgar ninguém, né, o que eu achei interessante e oportuno é que eu recentemente fiz um vídeo falando sobre o uso de esteroides dos atletas da Golden Era, da época de ouro do fisiculturismo, que esses atletas usavam pouca testosterona e justamente os atletas da nova era, da atualidade, são pessoas que usam mais quantidades de testosterona, principalmente porque esses atletas perderam o medo da testosterona. É claro, né, hoje, século 21, 2020, nós sabemos muito bem documentado, muito bem estudado e bem solidificado que o uso da testosterona é algo seguro, é algo que nós temos inúmeros artigos científicos, material acadêmico suficiente para dizer que o uso de testosterona hoje é algo seguro. É claro, outros esteroides anabolizantes, nós temos estudos também? Sim, temos, sem dúvida. Temos estudos com nandrolona, oxandrolona, diversos outros esteroides, mas não há nenhuma quantidade de estudos equiparável ao que a gente tem hoje de testosterona. E isso, sem sombra de dúvida, somado aí à grande divulgação dos benefícios de se fazer uma TRT, levou os atletas a perderem o medo da testosterona, diferentemente dos atletas da Golden Era, que, como eu já falei no vídeo anterior, eles tinham medo da palavra androgênico ou androgenicidade, que é uma das características dos esteroides anabolizantes. Hoje nós sabemos que a testosterona ela tem uma relação anabólico-androgênica de 1:1, mas sabemos também do seu uso seguro, do seu uso benéfico para a saúde humana. Então, já temos material suficiente
atestando os benefícios do uso da testosterona. E, na minha opinião, isso fez com que esses atletas da atualidade perdessem o medo da testosterona e colocassem doses mais elevadas de testosterona. É claro que, quando nós estamos falando de TRT, doses de TRT são doses mais modestas, doses de 100, 150 miligramas semanais, e, obviamente, né, não é isso que os atletas fazem, são doses mais elevadas, né? Hoje a gente já tem até um termo chamado TRT+, que seria uma espécie de terapia de reposição com testosterona aditivada, entre aspas, né? Então, os termos, né, são termos que acabam se consolidando, né? O TRT+ seria uma espécie de uso de testosterona com doses ligeiramente elevadas, ou o que a gente chamaria aí de low dose. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Então, hoje, com um grande fluxo de informações, os atletas acabam por revelar o seu uso, revelar o que vem usando. Existe muita crítica sobre isso, porque muitos não acreditam no que eles usam, muitos acham que eles usam doses infinitamente maiores, e, na verdade, nessa entrevista, o Chris admitiu aí, né, na verdade, ele e o seu coach relataram para o Dave Palumbo que o Chris nunca usou GH, nunca usou insulina, e que o seu uso basal off-season é de 500 miligramas de testosterona semanal. Isso espantou muita gente, né? Principalmente porque ele recentemente descobriu uma condição autoimune de saúde. Exatamente, esse jovem rapaz de 20 e poucos anos descobriu recentemente que tem uma doença autoimune chamada doença de Berger ou nefropatia por IgA. É uma condição onde o seu organismo produz imunoglobulinas A, que é um tipo de anticorpo, que acaba reagindo, atacando o seu próprio rim, produzindo uma condição de glomerulonefrite primária. E isso é uma condição muito grave de saúde, porque nós sabemos que rins não regeneram. Então, ele, desde que descobriu essa condição de saúde, chegou a pensar em se aposentar, e desde que descobriu essa condição de saúde, ele vem tendo um uso mais moderado, uma preocupação maior com a sua saúde. Então, eu vou falar um pouco sobre essa doença. Essa é uma doença que acomete muito mais homens do que mulheres, acomete principalmente caucasianos, americanos nativos, alguns asiáticos. Ela pode se apresentar por hematúria. Hematúria é uma presença de sangue na urina, é uma presença de urina avermelhada, alaranjada, que muitas das vezes não é detectado porque o sangramento é pequeno, é discreto. Em algumas outras vezes esse sangramento é de grande monta. O rapaz urina sangue puro. E isso, obviamente, deixaria qualquer um preocupado. Somado a isso, essa urina também vai apresentar o que a gente chama de proteinúria, que macroscopicamente, para quem está olhando, pode parecer espuma na sua urina. Esse jovem pode se apresentar com dores nos flancos, bem na região, na topografia de localização dos rins. Esse paciente pode apresentar também aumento da sua pressão arterial. Nós sabemos da íntima relação e controle dos rins com a pressão arterial, e pode se apresentar com edema, principalmente de membros inferiores, no seu tornozelo ou até das próprias mãos. Essas são as condições principais de apresentação dessa doença. Não sei exatamente como isso se apresentou para o Chris Bumstead, mas esses são achados que normalmente se apresentam inicialmente nessa doença. E aí, o que é importante a gente saber, né? Primeiro, é uma doença que não há cura. É duro falar isso, mas é uma condição onde não há cura. Mas existe tratamento, sim, né? Na verdade, existem cuidados de saúde que esse jovem precisa ter ad eterno. Por quê? Como falei para vocês, rins não regeneram, diferentemente do fígado, que a gente tanto fala aí sobre o uso de esteroides, e afinal,
o fígado, será que ele é um órgão tão frágil assim, né? Na verdade, como ele é um órgão que se regenera bastante, né? Diferente do rim, a gente, na verdade, tem uma preocupação sobrevalorizada a respeito do fígado, porque existem esteroides que têm toxicidade hepática e que vão estar principalmente alterando transitoriamente enzimas hepáticas, mas, diferentemente, os rins, essas alterações, elas podem não ser transitórias e podem dar desfechos importantes e irreversíveis. Portanto, é um grande fator a se preocupar. Uma questão importante a se dizer é que o uso de esteroides anabolizantes não tem nenhuma relação causal com essa doença. Isso é uma doença genética, uma doença autoimune que aparece, que se apresenta principalmente entre os 15 e 35 anos de idade desses jovens, né? Como o Chris aí se apresentou aos seus 20 e poucos anos de idade. O que são testes importantes para a gente avaliar essa condição de saúde, né? Importante a gente fazer exame de urina para ver se nesse exame de urina tem presença de hemácias, a tal hematúria, né? De forma microscópica, olhado laboratorialmente, ou presença de proteinúria, presença de proteína. A proteína é uma molécula grande, se ela está passando pela sua urina, certamente é porque você tem alguma injúria, algum dano renal, e essa molécula grande não está sendo filtrada, está indo parar na sua urina. Isso é um fator importante a ser olhado nesse exame de urina. A creatinina, famosa creatinina, que todo mundo tem medo aí, algumas pessoas acham que o uso de creatina pode piorar, sobrecarregar os rins. E o que a gente sabe é que o uso de creatina para pessoas sem injúria renal prévia não representa nenhum tipo de prejuízo para a função renal. Diferentemente, no caso do Chris Bumstead, a gente sabe que a creatina pode sim representar uma acentuação da sua piora de função renal. Então, pasmem vocês, ele deve ter cuidado com o uso de creatina, deve ter cuidado com ingesta de proteína, exatamente, olha isso, né? Carreira de um fisiculturista, e esse fisiculturista tem que tomar cuidados com o uso de proteína. E para quem não sabe, né? Proteína é a matéria-prima para formar músculos, né? Então, é uma grande preocupação dos atletas de fisiculturismo o consumo de altas quantidades de proteína, e agora esse jovem tem que tomar um cuidado maior com o uso dessa proteína. Então, um exame a se olhar, a avaliar a função renal é a creatinina, né? Um outro exame para ser calculado pelo seu exame de sangue é a taxa de filtração glomerular, para saber como anda o ritmo de filtração desse rim. A pressão sanguínea, como eu falei aqui, né? Pressão sanguínea é algo que muitas das vezes você não sente nada, mas ela se altera. E entendam uma coisa, pressão sanguínea não é algo bobo, não é algo desprezível. Pressão sanguínea envolve o fluxo sanguíneo dentro da parede dos seus vasos sanguíneos. E isso é muito importante, porque uma pressão sanguínea elevada vai ter repercussões na parede dos seus vasos sanguíneos. E o fluxo de sangue bruto, turbilionar, agressivo na parede desses vasos de um paciente hipertenso vai exacerbar qualquer doença renal, vai exacerbar o que a gente chama de lesão endotelial, e isso destrói vasos, danifica vasos, desencadeia processos inflamatórios na parede desses vasos, e isso é totalmente danoso. Esse paciente tem que ter um controle rigoroso da sua pressão sanguínea, né? Mas o padrão ouro para saber exatamente sobre essa doença que é rara, não é uma doença comum, é um padrão de biópsia renal, exatamente. O médico desconfia, ele faz a epidemiologia da doença, um rapaz jovem, saudável, que começou a se apresentar com hematúria, com urina espumosa, começou a aumentar
a sua creatinina, ficou edemaciado, inchado, ele estava na sua preparação, tendo que perder peso e não estava conseguindo, estava ficando inchado e foi checar a sua saúde. E o médico, um nefrologista experiente, começou a desconfiar e até então pedir uma biópsia renal. Pelo padrão de lesão achado nessa biópsia, o médico conseguiu concluir que se tratava dessa nefropatia autoimune por IgA. Então, não há cura, mas há um tratamento. Algumas pessoas podem precisar apenas acompanhar a sua saúde, ou seja, fazer acompanhamento médico, exames como esses que eu falei, seriados de acompanhamento para ver o andar da carruagem nessa doença. Outras pessoas podem precisar de drogas antihipertensivas para controlar a pressão arterial, que é muito importante nessa doença. Outras pessoas podem precisar de drogas imunossupressoras, como corticoides, ou classes de drogas imunomoduladoras, que vão silenciar as agressões autoimunes quando elas estão mais exacerbadas. Ômega 3 é indicado para essa doença, estatinas para controle de colesterol, drogas diuréticas para melhorar o aporte hídrico desse rim, melhorar o fluxo sanguíneo desse rim. E qualquer pessoa com essa doença pode, em algum momento da sua vida, evoluir para uma falência renal e precisar de transplante renal, que é o fim da linha. Óbvio, não é algo que a gente quer para ninguém, porque transplante, mesmo com o transplante, esse rapaz pode perder o seu rim transplantado, Entendam, transplantar órgãos humanos não são tão simples igual a trocar uma peça de carro, Seu organismo nunca vai reconhecer aquele órgão como seu, e para tal você precisa usar drogas que vão silenciar a sua imunidade para que o seu organismo não rejeite aquele órgão transplantado. E esse é o caso se o nosso atleta aqui precisar, se ele evoluir por uma falência renal e precisar de transplante renal. Então, qual é a grande questão de tudo isso, O fisiculturismo envolve o uso de esteroides, uso de drogas, alta ingesta de proteína, e tudo isso pode agravar a situação de saúde do Chris. Por isso ele, acredito eu, ele foi recentemente na mídia, o seu coach, várias pessoas em cima aí dessas notícias, acharam que ele ia largar, que ele ia desistir do fisiculturismo, mas pelo que parece ele está tendo um uso parcimonioso, Como eu falei para vocês, os esteroides anabolizantes, mais conhecidos, mais bem estudados e documentados é a testosterona. Então ele optou, creio eu, por uso da testosterona, como ele falou em off-season. Certamente não é só isso que ele usa, principalmente em período pré-contest. A gente sabe que é um período onde entram drogas mais agressivas, drogas espoliadoras de água. Mas sem dúvida, ele é um rapaz jovem, 20 e poucos anos, não acredito que ele vai colocar a sua saúde em risco. Deve estar sim fazendo um uso parcimonioso de substâncias, como ele mesmo falou, uma dose relativamente baixa de testosterona, mas não podemos dizer que é uma dose de TRT, 500 mg semanais não é uma dose de TRT, embora certamente há muitos outros usuários de esteroides que usem doses mais elevadas. Ele mesmo deixou claro que já fez uso de doses mais elevadas e de outras substâncias no passado, ou seja, não se iludam achando que basicamente tudo que ele precisou para construir o físico dele foram 500 mg de testosterona. Obviamente que não, mas principalmente hoje, por ele ter uma preocupação maior com a sua condição de saúde, eu acredito que ele vai apresentar um uso muito mais parcimonioso, muito mais criterioso, porque é um rapaz jovem e tem toda uma vida pela frente, certo? Então, meus amigos, é isso que eu tenho para falar para vocês. Cuidem da saúde de vocês, façam acompanhamento médico, façam exames laboratoriais. Os esteroides anabolizantes não são drogas nefrotóxicas, tanto é que ele está mantendo o seu uso aí. Mas é lógico, se você tem alguma condição de saúde, como é o caso dele, essas drogas podendo
descontrolar sua pressão arterial, podendo causar dislipidemia. Elas podem agravar, acelerar, amplificar uma condição de saúde já existente sua? Sim. Então é importante o monitoramento, o seu cuidado de saúde, para que você não esteja silenciosamente danificando um órgão que não tem reparo, que não regenera. Eu brinco falando, se você nasceu com 10.000 células renais e você danificar 2.000, você vai ter que conviver com as 8.000 para o resto da sua vida. Então é um órgão que não regenera, diferentemente do fígado, que a gente tem bastante medo aí. Na verdade, os rins são órgãos muito importantes que não regeneram e que você precisa ficar de olho na sua função renal, evitar drogas nefrotóxicas, ter controle da pressão arterial é um grande fator importante para a saúde dos seus rins. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal e até mais.